O que aconteceu quando a última grande civilização desapareceu há 9.000 anos? Imagine a cena. Você caminha pela praia onde brincava na infância e, ao olhar para o mapa, percebe que aquilo que chamamos de litoral já foi terra firme, coberta por casas, campos e trilhas que simplesmente desapareceram sobre o mar. Recuemos no tempo. Entre 15 e 7.000 anos atrás, a face do planeta mudou de maneiras tão radicais que confundem nossa imaginação. Geleiras do tamanho de continentes recuando, oceanos subindo dezenas de metros, lagos intactos rompendo suas barreiras como represas antigas, correntes oceânicas mudando de ritmo. Em meio a essa turbulência, comunidades costeiras, algumas possivelmente densas, culturalmente complexas, viram seus territórios encolherem até sumirem. Quando o título nos pergunta sobre a última grande civilização que desapareceu há cerca de 9.000 anos, estamos, na verdade, pedindo que juntemos ciência, arqueologia e prudente imaginação para reconstruir um desaparecimento que deixou poucas pistas na superfície. Vamos tentar entender esse enigma. O primeiro choque vem com a escala das mudanças. Durante o último máximo glacial, o LGM, vastas camadas de gelo cobriam o norte da Europa, América do Norte e grandes porções da Ásia. O nível do mar estava por volta daquele período, cerca de 120 metros mais baixo do que hoje. Isso não é um detalhe cartográfico, é a diferença entre um arquipélago de ilhas e um grande continente costeiro contínuo. Territórios que hoje são mar profundo eram então planícies férteis, cheias de rios, lagunas e populações humanas que conheciam intimamente aquela paisagem. Nomes que hoje usam mapas como Doggerland, no Mar do Norte, Sundaland, na plataforma continental do Sudeste Asiático, ou a ponte de terra de Beringia, entre Sibéria e Alasca, eram territórios e, em muitos casos, ecossistemas ricos, conectando massas continentais. Famílias, grupos e redes de troca humana se moviam por aí. Mamutes, rinocerontes lanudos, preguiças gigantes e grandes felinos dividiam esses espaços com caçadores-coletores adaptados, e o oceano, então mais recuado, oferecia recursos que hoje mal conseguimos imaginar. O que torna a história inquietante é que tudo isso mudou em poucas gerações geológicas. Entre a última glaciação e o começo do Holoceno, o planeta respirou de forma diferente. As camadas de gelo derreteram, a água acumulada voltou aos mares e vastas áreas costeiras foram progressivamente tomadas pelas águas. Aquilo que para nós parece um processo lento, a subida do nível do mar ao longo de milênios, para as comunidades humanas que viviam à beira do litoral, significava perda de campos de pesca, sítios de moradia, covas cerimoniais e rotas de passagem. Cada quilômetro quadrado afundado carregava consigo material cultural que muitas vezes não deixou vestígios preserváveis na superfície. A arqueologia subaquática começou a revelar fragmentos, ferramentas de pedra encontradas em sedimentos marinhos, estruturas de habitação preservadas em vales hoje inundados, mas a maioria desses registros está enterrada em camadas que exigem investigação cara e complexa. Existe, portanto, um buraco no registro, áreas humanas intensamente ocupadas que foram cobertas por sedimentos marinhos. Esse buraco implica duas coisas importantes para a nossa pergunta sobre a última grande civilização. Primeiro, que populações densas costeiras poderiam, na verdade, ter existido. Segundo, que a ausência de provas não é prova da ausência. Dito de outra forma, a arqueologia que temos em terra firme tende a privilegiar sítios preservados em ambientes estáveis, cavernas, sedimentos fluviais, planícies elevadas, enquanto os sítios costeiros, agora submarinos, perderam uma grande parte de sua história para o mar. Por isso, quando sugerimos que populações complexas foram engolidas, devemos lembrar que a palavra civilização aqui é usada com cautela. Não estamos afirmando, com provas incontroversas, a existência de cidades com escrita e metalurgia, como as primeiras cidades do Holoceno. Em vez disso, falamos de comunidades possivelmente densas, com estruturas sociais e redes de troca suficientemente robustas para serem chamadas, em sentido amplo, de complexas. Essa é uma hipótese plausível e compatível com o que sabemos sobre a produtividade de zonas costeiras baixas e estuários. Se essa ideia ressoa com você, fica comigo mais um pouco. Curta e inscreva-se para acompanhar essa jornada pela história profunda do planeta. Retomando, por que o gelo recuou? A resposta está em ciclos longos e sutis que governam a energia que a Terra recebe do Sol. Os chamados ciclos de Milankovitch, variações na órbita da Terra, na inclinação de seu eixo e na precessão da orientação axial, mudam o padrão de insolação recebida em latitudes específicas, em escalas de dezenas a centenas de milhares de anos.
Essas variações podem empurrar o sistema climático na direção de um resfriamento ou aquecimento geral. No final do Pleistoceno, uma combinação de mudanças orbitais favoreceu um gradiente de aquecimento que, perturbado por amplificações internas do sistema climático, deu início ao recuo das calotas. Mas os ciclos orbitais sozinhos não explicam o ritmo e a intensidade das mudanças. Eles foram o gatilho, e o planeta teve suas próprias forças internas que amplificaram a resposta. Uma das mais importantes dessas forças é o albedo, a fração da luz solar refletida de volta ao espaço. Gelo e neve são brilhantes, superfícies mais claras devolvem energia ao espaço. Quando o gelo recua, a Terra fica mais escura em média naquela região, absorvendo mais calor e acelerando o derretimento. Outro fator crítico foi a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. O CO2, liberado por um conjunto de processos, incluindo a liberação de carbono pelos oceanos mais quentes e a degasificação do sistema terrestre, atuou como um amplificador de aquecimento. Permafrost e depósitos orgânicos retidos sobre camadas de gelo e solo frio serviram como reservatórios de carbono. À medida que o clima aquecia, parte desse carbono entrou na atmosfera, retroalimentando o aquecimento num efeito em espiral. Esses mecanismos transformaram um início gradual em um degelo que em fases foi abrupto. A água doce liberada pelo derretimento das geleiras não foi distribuída uniformemente. Em alguns momentos, lagos glaciais gigantes, retidos por diques de gelo ou por barreiras morfológicas, mantiveram volumes imensos de água doce contidos por séculos ou milênios, até que por erosão ou colapso romperam de forma cataclísmica. Quando esses diques falhavam, pulsos de água doce drenavam para os oceanos, elevando o nível do mar de maneira rápida e alterando a salinidade de grandes áreas superficiais. Um desses eventos, hoje conhecido na literatura como Meltwater Pulse 1A, é particularmente significativo. Em uma janela de poucos séculos, centenas de quilômetros cúbicos de água que estavam retidos no gelo e em lagos glaciais correram para o oceano. O resultado foi um aumento abrupto do nível do mar que redesenhou linhas costeiras de uma geração para outra. Essas mudanças hidrológicas tiveram efeitos em cascata sobre os sistemas de circulação oceânica. A circulação termoalina, aquela que mistura massas de água por diferenças de temperatura e salinidade e que na escala do Atlântico Norte inclui o que chamamos de AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, é sensível à entrada de grandes volumes de água doce. A salinidade baixa reduz a densidade da água de superfície. Onde a água densa normalmente afunda e puxa o sistema para baixo, a redução de salinidade pode frear ou interromper esse processo. De forma simplificada, derramar muita água doce em pontos-chave pode desacelerar correntes que moderam o clima da Europa e outras regiões. Há evidências geológicas de que mudanças na AMOC estiveram associadas a fases de arrefecimento abrupto, com implicações gigantescas para populações humanas que dependiam de padrões de chuva, estações previsíveis e recursos locais. Enquanto estudamos esses mecanismos, devemos prestar atenção à escala temporal em que as pessoas viviam. Uma aldeia costeira poderia, ao longo de uma vida humana, observar a perda de praias, a subida da água em enseadas que antes eram lagoas de pesca, o enterramento de trilhas que ligavam áreas de coleta. Essas perdas não eram apenas econômicas, eram identitárias. Enterros, lugares sagrados, trilhas de caça, locais de reunião, todos podiam estar ameaçados. Em territórios onde a topografia oferecia poucas alternativas elevadas, comunidades poderiam se ver pressionadas a migrar, a se reorganizar em nichos diferentes ou a competir por territórios remanescentes mais altos. Em muitos casos, a resposta humana foi a inovação, maior uso de recursos marinhos, construção de estruturas temporárias em palafitas, redes de troca mais amplas. Em outros, a pressão resultou em fragmentação social, conflito ou deslocamentos dramáticos. Há evidências arqueológicas que corroboram esse quadro de adaptação e pressão. No Levante Mediterrâneo, por exemplo, o conjunto cultural dos natufianos, grupos que viveram entre aproximadamente 15 e 11 mil anos atrás, demonstrou formas de sedentarismo parcial e manejo de recursos que anteciparam práticas agrícolas. Eles ocupavam enseadas e vales costeiros e margeavam lagoas, usufruindo de uma constelação de recursos que incluía cereais selvagens, pequenos animais e pesca. Em outras regiões, particularmente no Sudeste Asiático, as reconstruções paleogeográficas mostram que vastas áreas de plataforma, que hoje estão submersas, teriam sido locais ideais para comunidades humanas complexas. Deltas ricos, estuários cheios de vida, ilhas que serviam de corredor de migração.
Genética moderna sugere também fluxos e misturas entre populações que plausivelmente reflexam movimentos costeiros e continentais naquele período. Tudo isso compõe um quadro em que populações costeiras podem ter desenvolvido arranjos sociais relativamente intensos, sustentados por ecossistemas de alta produtividade. Mesmo assim, a arqueologia subaquática tem limitações técnicas e práticas. Sítios costeiros enterrados são difíceis de localizar e mais caros para escavar do que sítios em terra firme. Em muitos casos, sedimentos marinhos soterraram e preservaram restos orgânicos, de forma que apenas técnicas modernas, perfurações marinhas, análises de microfósseis, datagens por carbono de fragmentos raros, podem recuperar pistas. Quando essas pistas aparecem, contudo, elas são reveladoras. Estruturas de madeira preservadas em lama, ferramentas de pedra alinhadas em antigas linhas de costa, conchas humanas com marcas de processamento. Esses achados apontam para atividades humanas intensas em áreas agora submersas. Mas a interpretação fica sempre condicionada pela lacuna de evidência. Quantas dessas áreas abrigavam realmente assentamentos densos e organizados de forma que, se não tivessem sido submersos, chamaríamos de cidades ou civilizações? Aqui, entre a evidência e a hipótese, surge a palavra indefinido, imprescindível para manter rigor historiográfico. O recuo e a inundação não foram uniformes globalmente. Em algumas regiões, o nível do mar subiu de forma quase contínua e gradual. Em outras, pulsos rápidos modificaram a costa de forma espetacular. Doggerland, na bacia do Mar do Norte, é um exemplo elucidativo. Durante o período glacial tardio, era uma extensa planície que conectava a Grã-Bretanha ao continente europeu. Depósitos e restos de animais e ferramentas de pedra encontrados por pescadores em redes, além de perfurações no leito marinho, confirmam que aquela área era habitada. Registros indicam que parte de Doggerland foi perdida para o mar em episódios catastróficos e que, até cerca de 8 a 6 mil anos atrás, ilhas remanescentes resistiam antes de sucumbir. Para os habitantes, cada avanço do mar poderia ter significado a perda de territórios inteiros, e não é absurdo imaginar que memórias desses eventos tenham sido transmitidas oralmente ao longo de gerações, transformando-se em histórias de cheias e delírios de inundação. No sudeste asiático, Sundaland, a plataforma continental que liga as ilhas grandes do arquipélago atual, abrigava ecossistemas extremamente produtivos quando o nível do mar estava mais baixo. Rios largos desenhavam vales, manguezais e estuários formavam zonas ricas em moluscos e peixes, e as ilhas serviam como pontos de parada para rotas humanas. Entre 12 e 9 mil anos atrás, grande parte dessa plataforma foi engolida gradualmente, com picos de perda em momentos de pulsos de elevação do mar. A submersão progressiva pode ter fragmentado antigos territórios e, em consequência, provocado deslocamentos em grande escala. Entretanto, a evidência direta de estruturas sociais urbanas em Sundaland permanece escassa. A hipótese de populações densas e complexas nessa região é plausível e, para alguns pesquisadores, convincente, mas permanece marcada por incertezas. A palavra civilização, nesse contexto, se usa como uma ferramenta heurística para pensar em populações com alta densidade, diferenciação social e redes de troca bem desenvolvidas, não como sinônimo de estados urbanos com escrita. Outro caso que alimentou debates é o da possível inundação do Mar Negro. Alguns pesquisadores propuseram que, após o final da glaciação, um aumento rápido do nível do mar Mediterrâneo poderia ter transbordado a barreira que separava o Mediterrâneo do que hoje é o Mar Negro, inundando vastas planícies aluviais habitadas por povos neolíticos. Essa hipótese foi popularizada por narrativas que ligam o evento a memórias de dilúvios em tradições orais antigas. Há indícios geológicos de mudanças rápidas no nível do Mar Negro e sedimentos que sugerem transições entre ambientes lacustres e marinhos. Ainda assim, a cronologia e a intensidade desse evento são objeto de debate e muitos detalhes permanecem indefinidos. O que se pode dizer com segurança é que grandes mudanças costeiras, algumas rápidas, outras graduais, ocorreram ao redor do mundo e que elas teriam potencial para transformar radicalmente a geografia habitada. Enquanto a Terra se transformava, a fauna também enfrentava um nó crítico. A extinção da megafauna, mamutes, mastodontes, grandes preguiças terrestres, tigres dentes de sabre, coincidiu em grande medida com as mudanças climáticas tardias do Pleistoceno e com a expansão humana. A questão central entre paleontólogos e arqueólogos é sempre: clima ou caça? A resposta, quando examinada de perto, tende a ser mista.
Em alguns casos, espécies já estavam em declínio por perda de habitat e mudanças na disponibilidade de alimento. Em outros, pressões de caça humana podem ter precipitado extinções que, por sua vez, reconfiguraram ecossistemas inteiros, afetando a disponibilidade de recursos para comunidades humanas. A perda de megafauna alterou paisagens. Menos grandes herbívoros significou mudanças na vegetação, na regeneração de florestas e na dinâmica de incêndios, o que, por fim, remodelou a base de recursos disponíveis para grupos humanos. Em regiões costeiras, contudo, o impacto direto da extinção de grandes animais pode ter sido mitigado pela continuidade de recursos marinhos, peixes, moluscos, algas, que ofereceram alternativas viáveis. As populações humanas, por sua vez, demonstraram impressionante plasticidade. Em muitas áreas do planeta, vemos evidências de maritimização, um processo pelo qual comunidades ampliam o uso do mar e de ambientes costeiros, desenvolvendo tecnologias e comportamentos que exploram essas fontes de alimento de forma crescente. Isso inclui o uso intensivo de conchas e moluscos, redes e armadilhas simples, canoas e possivelmente estruturas de pesca mais complexas. No Levante, os natufianos ilustram como pressões ambientais e oportunidades podem levar a formas de vida mais sedentárias e ao manejo intensivo de plantas e animais. Em outras regiões, práticas que hoje chamamos de Broad Spectrum Hunting, ou seja, a diversificação dos recursos consumidos, do peixe ao pequeno mamífero, e a coleta intensiva de plantas comestíveis, surgem como adaptações a ambientes em mudança. Essas adaptações, em alguns cenários, podem ter facilitado a emergência do que mais tarde entenderíamos como agricultura. À medida que certas populações se estabilizaram em nichos ecológicos ricos e previsíveis no Holoceno inicial, a domesticação de plantas e animais passou a ser uma estratégia de longo prazo para reduzir vulnerabilidades. O que é crucial notar aqui é o papel da estabilidade climática. O Holoceno, que começou por volta de 11.700 anos atrás, trouxe uma era de relativa previsibilidade no clima. Estações mais regulares, padrões de chuva menos erráticos em muitas regiões. E isso criou um pano de fundo favorável para assentamentos permanentes, armazenamento de excedentes e complexificação social. É nessa transição que surgem as primeiras cidades, séculos ou milênios depois das grandes reconfigurações costeiras. Se uma última grande civilização costeira existiu e foi parcial ou totalmente perdida para o mar por volta de 9.000 anos atrás, ela poderia ter representado um dos ramos que, tragicamente, não continuaram a floração plena de complexidade que caracterizou, por exemplo, o crescente fértil algumas décadas de milênios adiante. Chegamos então a um ponto crucial. Pulsos de derretimento e eventos abruptos, como o Meltwater Pulse 1A, redesenharam as costas de forma que milhões de pessoas, em termos agregados ao longo de diferentes regiões, viram seus mundos transformados. Para algumas comunidades, a resposta foi migrar para áreas mais elevadas. Para outras, foi adaptar modos de subsistência, fortalecer redes de cooperação ou, em casos extremos, dissolver estruturas sociais. Mesmo quando não houve colapso social, os deslocamentos geraram recombinações culturais. Línguas se misturaram, tecnologias se espalharam, ritos se adaptaram. Esse processo histórico de perda e reinvenção é, em muitos aspectos, o embrião do que mais tarde chamamos de civilização. Mas há um detalhe que devemos manter sempre em mente. A cronologia global não é uniforme. Quando o título nos sugere um desaparecimento há 9.000 anos, estamos fazendo uma aproximação conveniente. Diversas regiões atingiram seus pontos críticos em momentos distintos, entre cerca de 15 e 7.000 anos atrás. A etiqueta 9.000 anos deve ser entendida como um marcador narrativo que aponta para o período tardio do Pleistoceno e início do Holoceno, em que muitas áreas costeiras estavam especialmente vulneráveis. Uma janela de alta probabilidade para a perda de territórios costeiros cruciais. E é aqui que a narrativa científica encontra sua margem especulativa, sempre sinalizada. Podemos reconstruir modelos paleogeográficos que mostram topografias hoje submersas. Podemos datar camadas de sedimentos marinhos e detectar mudanças bruscas de salinidade. Podemos identificar alóction de ferramentas e restos humanos em plataformas que hoje estão abaixo de dezenas de metros de água. Tudo isso aponta para uma realidade. Povos costeiros importantes perderam territórios significativos. Mas afirmar que uma última grande civilização global
urbana e tecnologicamente complexa, foi tragada por um único evento catastrófico e deixou apenas lendas, é uma afirmação que ultrapassa a evidência disponível. Mais provável e compatível com os dados é uma história de fragmentação progressiva, com pulsos e recuos do mar causando colapsos locais e, em alguns casos, reorganizações sociais bem-sucedidas em outras áreas. À medida que as linhas costeiras recuavam e avançavam, outra dimensão surgia: a memória coletiva. Quase todas as grandes culturas registram, em mitos e narrativas, histórias de cheias, dilúvios e mudanças abruptas da paisagem. Essas memórias, com graus distintos de preservação e transformação, podem ser interpretadas como ecos culturais de eventos geológicos reais, não como provas diretas, mas como sinais de que transformações ambientais profundas deixaram marcas psíquicas e sociais. A associação de lendas de inundação com eventos reais exige cuidado. Histórias podem ser remodeladas, deslocadas no tempo e no espaço e reutilizadas para outros propósitos sociais. Ainda assim, quando várias tradições de diferentes regiões convergem sobre imagens semelhantes, inundação massiva, perda de morada, recomeço em terras distantes, a hipótese de que memórias de catástrofes ambientais se propagaram culturalmente é plausível. A ciência, entretanto, não pode depender apenas de mitos. Para traçar os contornos do que aconteceu, combinamos diferentes linhas de evidência. Núcleos de gelo que guardam bolhas de ar e registram a química atmosférica de há dezenas de milhares de anos, sedimentos marinhos e lacustres que concentram microfósseis e indicam salinidade, perfis geofísicos que apontam para antigos leitos de rios e vales costeiros, agora submersos, achados arqueológicos isolados espalhados no leito dos mares e em margens erosivas. Cada uma dessas pistas informa um aspecto do quebra-cabeça. Como variou a temperatura? Quando flutuações abruptas ocorreram? Onde a água entrou primeiro e com que velocidade? Para lugares específicos, Doggerland, Sundaland, à margem do Mar Negro, existem reconstruções que colocam linhas de costa antigas e sugerem como comunidades poderiam ter sido afetadas. Mas montar a narrativa completa exige juntar esses fragmentos com cautela, reconhecendo os pontos onde a interpretação é firme e onde ela se abre para hipóteses. Um desses pontos de debate, e que nos leva para o limiar da próxima grande etapa da história, é o chamado Younger Dryas, uma reversão abrupta para condições mais frias que se impôs por um milênio, aproximadamente entre 12.900 e 11.700 anos atrás. O Younger Dryas representa uma pausa no aquecimento que vinha ocorrendo. Depois de um aquecimento inicial que acompanhou o derretimento das camadas de gelo, o clima voltou a arrefecer de maneira rápida e sustentada, antes de retomar o aquecimento que inaugurou o Holoceno. As causas desse retorno ao frio são objeto de intensa discussão. Derramamentos massivos de água doce perturbando a circulação oceânica, um impacto extraterrestre que teria lançado poeira e aerossóis na atmosfera, um pico de atividade vulcânica que teria escurecido a luz solar ou combinações desses fatores. Cada hipótese tem seus indícios e seus limites. Algumas linhas de evidência apontam para depósitos sedimentares e nanodiamantes que alguns interpretam como assinatura de impacto. Outras apontam para sinais isotópicos de mudanças rápidas na circulação oceânica. Ainda assim, não há consenso unânime, e a prudência científica exige que apresentemos as opções com seus graus de confiança. É nesse ponto, a fronteira entre as fases rápidas do degelo, os pulsos de água doce e o enigmático retorno ao frio do Younger Dryas, que as implicações humanas se tornam mais espessas. Como reagiram as populações costeiras quando um degelo inicial lhes trouxe perdas de terra e logo depois um retorno ao frio comprometeu as estações de crescimento e a produtividade marinha? Onde migraram? Que estratégias tecnológicas e sociais foram adotadas? E, no âmbito da nossa pergunta central, poderia um processo combinado desses eventos ter provocado, por volta de 9.000 anos atrás, o colapso de uma rede social costeira que hoje rotulamos por conveniência como a última grande civilização? Para seguir adiante e começar a responder com mais nitidez, precisamos aprofundar as evidências dos pulsos de inundação e dos mecanismos que os desencadearam. E é exatamente nessa encruzilhada que a história se bifurca entre o que sabemos de forma sólida e aquilo que permanece indefinido, aberto à investigação. Enquanto a narrativa científica se afasta do ponto onde as camadas de gelo começaram a recuar, o próximo ato da história é dominado por pulsos, não apenas oscilações suaves, mas rajadas abruptas que redesenharam o mapa das margens do continente.
Um desses episódios, conhecido entre paleoclimatólogos como Meltwater Pulse 1A, representa um dos momentos em que a Terra despejou volumes colossais de água doce nos mares em poucas centenas de anos. As estimativas variam. Alguns perfis sugerem um aumento médio global do nível do mar na ordem de vários metros por século durante o evento. Outros, usando sinais locais, propõem valores diferenciados por região. O que importa para quem vivia nos litorais não é a média global, mas o momento quando a maré ultrapassou os campos, quando a enseada virou baía permanente e quando trilhas e covas deixaram de ser visíveis. Quando um grande lago glacial arrebentava, e existem exemplos geológicos claros de diques de gelo cedendo em catástrofes que libertaram quantidades imensas de água, o impacto local podia parecer sobrenatural. Imaginemos um vale que vira canal. O único caminho para o mar, antes seguro, transforma-se numa garganta de correnteza. Salinas aparecem onde havia água doce, prados costeiros se tornam lama salgada. Em muitos modelos paleogeográficos, estes pulsos agem como tijolos soltos que, uma a uma, desmancham a arquitetura de territórios humanos amplamente ocupados. Sociedades dependentes de marismas, deltas e estuários, ecossistemas de produtividade extraordinária, perdiam em poucos séculos o chão onde sustentavam práticas alimentares, rituais e trocas. Esse processo não foi homogêneo. Em algumas regiões, a subida do mar foi mesa ardente, dando tempo para deslocamentos ordenados e para a adaptação tecnológica. Em outras, o recuo do nível exposto e subsequente inundação se deu em episódios de ruptura que testaram os limites sociais. Quanto menos topografia elevada havia naquele litoral, mais abrupto e dramático era o impacto. Nas planícies de Sundaland, por exemplo, a plataforma era vasta e relativamente plana. Quando o mar avançou, grande superfície ficou submersa sem oferecer refúgios fáceis. Por isso, a hipótese de populações densas em Sundaland perde ou ganha força dependendo precisamente dessas pequenas diferenças topográficas e das taxas regionais de subida do mar. Em termos arqueológicos e genéticos, há sinais de que movimentos humanos significativos ocorreram na região do Sudeste Asiático durante o final do Pleistoceno e início do Holoceno, e que esses movimentos moldaram a diversidade linguística e genética das populações atuais. Mas o salto de aí para afirmar a existência de uma única, coesa e última grande civilização é maior do que as evidências permitem. Basicamente, o que os dados nos mostram é uma paisagem de pontos fortes e pontos fracos, refúgios elevadas que abrigaram concentrações humanas, ilhas que se tornaram polos de continuidade cultural, corredores de migração que facilitaram a recombinação de populações e vastas áreas que simplesmente desapareceram. Em alguns desses refúgios, incrementos de densidade populacional são plausíveis, acúmulos de famílias, especialização de tarefas, trocas mais intensas, situações que, analisadas à distância, podem ser interpretadas como formas incipientes de complexidade social. De novo, civilização, nesse texto, é uma categoria usada de forma branda e heurística para falar desses aglomerados humanos relativamente densos, não uma suposição de grandes cidades com escrita e Estado como os que surgiriam mais tarde. Para compreender por que essas mudanças provocarão rupturas culturais, é preciso olhar para os mecanismos oceânicos que ligam o Polo Norte à vida cotidiana. A circulação termoalina do Atlântico, ou conjunto de correntes que leva águas quentes do Equador para latitudes altas e devolve águas frias para o sul, age como regulador climático. Quando grandes massas de água doce entram no Atlântico Norte, o equilíbrio salino diminui. Águas menos salinas não afundam tão facilmente, e o motor que impulsiona a circulação pode enfraquecer. Em modelos climáticos e em sinais sedimentares, a redução da intensidade dessas correntes aparece associada a episódios de arrefecimento em regiões relativamente distantes dos pontos de entrada da água doce. O impacto humano é indireto, mas real. Menos calor transportado para o norte implica mudanças em padrões de precipitação, na duração da estação de crescimento e na produtividade marinha e terrestre que alimentam populações humanas. É aqui que entra o enigma do Younger Dryas, aquele retorno abrupto ao frio que durou cerca de 1 milênio e que ficou preso nos registros como uma anomalia. A origem desse retrocesso climático tem sido discutida intensamente. Uma hipótese com respaldo considerável sustenta que a liberação massiva de água doce alterou a circulação oceânica e levou a esse arrefecimento.
Outra hipótese, mais controversa e ainda debatida, sugere um impacto extraterrestre, que ao pulverizar material e lançar aerossóis na atmosfera, provocou um escurecimento temporário do Sol. Há também quem propõe que eventos vulcânicos contribuíram para bloquear a luz solar por uma década ou mais, o que, em conjunto, teria criado um resfriamento prolongado. A verdade mais prudente é que não existe um consenso absoluto. É possível que diversos fatores tenham agido sinergicamente e que a sensibilidade do sistema climático na época amplificou reações que hoje ainda estamos começando a entender. Quando a análise avança do plano global para o humano, as perguntas ficam ainda mais concretas. Para as populações costeiras que já estavam em processo de deslocamento por causa do recuo das terras, o surgimento do Younger Dryas poderia ter sido o golpe final. Áreas usadas para armazenamento de grãos ou reservas de moluscos perderam produtividade. Rotas de caça foram alteradas pela mudança de vegetação. Recursos anteriormente previsíveis se tornaram arriscados. Em territórios onde já havia pressão demográfica por terras elevadas, a competição aumentou. Em outros lugares, os choques culturais e ambientais funcionaram como catalisadores de reorganização. Migrações trouxeram grupos distintos para a convivência forçada, criando cenários de conflito, mas também oportunidades de intercâmbio tecnológico e cultural. Voltemos um momento ao que a arqueologia nos oferece em termos concretos de sítios perdidos e encontrados. No Mar do Norte, a pesquisa sísmica e os achados acidentais de pescadores revelaram que Doggerland foi lar de atividades humanas por milênios. Achados de ferramentas líticas, ossos trabalhados e, em alguns casos, estruturas preservadas sob sedimentos sugerem uma ocupação intensa. Conforme as linhas costeiras migraram, ilhas restantes talvez tenham concentrado populações e se tornado nós sociais, onde culturas regionais se recombinaram. No entanto, os restos disponíveis não nos permitem reconstruir com nitidez instituições sociais ou sistemas de escrita, simplesmente porque recursos desse tipo raramente deixam vestígios em sociedades pré-metálicas e pré-urbanas, e porque a maioria do material estocástico foi enterrada pela areia e pela lama. No hemisfério sul e no Pacífico, os dados seguem outro padrão. Em Sundaland, por exemplo, reconstruções paleogeográficas mostram que quando o nível do mar estava mais baixo, havia vales de rios larguíssimos, manguezais e vastas áreas potencialmente favoráveis à vida humana. A transição para um mar mais alto fragmentou esses hábitats. A resposta populacional pode ter sido uma migração para as ilhas montanhosas ou para as margens costeiras mais altas, onde foram criados bolsões de continuidade cultural. Em cenários de dispersão, consequências linguísticas e genéticas plausíveis são esperadas, e muitos modelos de linguística histórica e genética parecem concordar com movimentos humanos nessa janela temporal. Entretanto, a lacuna entre observar movimentos e inferir uma civilização perdida permanece. A materialidade de densidade social elevada pode não sobreviver às condições de preservação, e por isso, o que vemos hoje é apenas um esqueleto com grandes porções faltando. O Mar Negro merece uma menção separada, porque sua hipótese de inundação despertou, desde os anos 1990, grande atenção pública. A ideia de que o Mediterrâneo transbordou uma antiga bacia lacustre e inundou assentamentos neolíticos é atraente pela sua dramaticidade e pela forma como se liga a relatos folclóricos de dilúvio. Pesquisas encontraram transições sedimentares que indicam mudanças entre ambientes lacustres e marinhos, e perfis geofísicos sugerem que áreas antes expostas foram cobertas por sedimentos marinhos. Ainda assim, a cronologia precisa e a magnitude desse processo são objeto de debate. Alguns geólogos defendem que as mudanças foram mais graduais do que originalmente proposto, enquanto outros reconhecem fases mais rápidas de inundação em locais específicos. A leitura correta é novamente cautelosa. Mudanças costeiras substanciais ocorreram e puderam submergir comunidades. Se isso corresponde a um único evento catastrófico na escala do Mediterrâneo, é indefinido. Enquanto ocorrem debates por trás das mesas acadêmicas, as pessoas no campo ou na beira-mar responderam. Em muitos casos, há um padrão de intensificação de uso do mar. Redes alimentares que antes dependiam mais de caça terrestre passaram a incorporar pesca de forma central. Conchas e restos de moluscos tornam-se abundantes em faixas estratigráficas arqueológicas tardias. Estruturas de pesca e explorações litorâneas emergem com mais frequência. Esse padrão de maritimização é uma evidência direta de como sociedades reagiram ao encolhimento do espaço terrestre disponível. Ferramentas se adaptaram, técnicas de armazenamento se sofisticaram, redes de troca estenderam-se para buscar alimentos e matérias-primas onde antes não eram necessárias.
Mas não foram apenas adaptações tecnológicas. O deslocamento forçado de populações tem consequências profundas na esfera simbólica e social. Lugares sagrados submersos perdem o sentido ritual que sustentava a coesão social. Memórias ancestrais vinculadas a territórios específicos precisam ser rearticuladas em novos contextos. Narrativas fundacionais emergem e se transformam. É aqui que o elo entre catástrofe ambiental e mito cultural ganha significado plausível. Quando, repetidas vezes, comunidades testemunham a perda do chão, quando a praia onde se jogava de criança é tomada pela maré, ou quando um cemitério ancestral fica abaixo da água, a experiência cria imagens que podem persistir na memória oral por gerações. Essas imagens, reprocessadas, podem dar origem a histórias de inundação que circulam por muito tempo, conectando-se a ritos de renovação, advertência e reconstrução. O fim do Pleistoceno também é o palco de transformações biológicas profundas. A extinção da megafauna ocorreu em ritmos e padrões que variam regionalmente, mas que coincidiram em muitos lugares com a expansão humana e com as mudanças de habitat. A perda de grandes herbívoros redesenha paisagens. Em áreas onde mamutes ou mastodontes contribuíam para a manutenção de pastagens abertas, sua retirada conduziu a um avanço de vegetação lenhosa e à alteração dos ciclos de fogo. Isso, por sua vez, afetou espécies menores, disponibilidade de sementes e a composição de comunidades vegetais. Do ponto de vista humano, o desaparecimento desses megafaunais representou tanto perda alimentar quanto a necessidade de reconfigurar subsistências. Em litorais, todavia, o impacto poderia ser parcial. Recursos marinhos continuaram a oferecer uma base nutritiva estável, o que explica por que certas populações costeiras podem ter exibido maior resiliência em face das extinções terrestres. À medida que a grande transição para o Holoceno avançava e a estabilidade climática aumentava, algumas linhas de continuidade levaram à domesticação. No Levante, os natufianos exemplificam uma jornada de experimentação e fixidez. Antes mesmo da agricultura plena, observamos coletas intensivas de sementes, estocagem e arquitetura que sugere uma vida parcialmente sedentária. Esses elementos, conjugados à previsibilidade do clima, criaram um cenário onde a domesticação se tornaria vantajosa. O estoque de cereal selvagem se transformou ao longo de séculos em domesticação ativa. Pequenos animais passaram por manejo inicial. Esse processo não foi linear nem universal, mas mostrou que a emergência da agricultura não é uma invenção repentina, e sim o resultado de uma longa série de ajustes socioecológicos. Em outras regiões, processos análogos ocorreram em tempos e formas diversas. No interior da anávise, a grande pergunta do título, o que aconteceu quando a última grande civilização desapareceu há 9.000 anos, reclama uma resposta em camadas. Primeiro, é preciso aceitar que, há 9.000 anos, é um ponto de referência narrativo. Diferentes áreas experimentaram perdas críticas ao longo de uma janela ampla, que vai aproximadamente de 15.000 a 7.000 anos atrás. Segundo, é necessário que definamos última grande civilização com clareza operacional, conforme já foi feito. Não como um estado urbano global com escrita e metalurgia, mas como populações costeiras possivelmente densas e socialmente complexas, cujo registro arqueológico foi amplamente prejudicado pela submersão. Uma vez assentadas essas regras, podemos avançar com cenários plausíveis, sempre marcando os limites da evidência. Cenário 1. Fragmentação gradual. Neste cenário, o desaparecimento não é um evento singular, mas uma série de perdas regionais que, ao longo de gerações, fragmentaram redes sociais complexas. Comunidades costeiras que ocupavam planícies baixas foram realocadas para elevações e ilhas. Algumas se integraram a populações interiores, transmitindo tecnologias e rituais. Outras desapareceram em termos de presença arqueológica, sepultadas sob sedimentos marinhos. Muitos sítios que hoje rotulamos como vazios eram, possivelmente, núcleos urbanos de uma densidade relativa para a época, mas sem os sinais materiais que associamos às civilizações posteriores. Esse modelo casa bem com a evidência submersa, sinais dispersos de ocupação intensiva, mudanças rápidas de topografia e indícios de migração genética. Cenário 2. Colapso localizado seguido de reagrupamento. Em algumas regiões, pulsos rápidos de inundação ou rupturas de diques de gelo poderiam ter causado colapsos sociais locais em períodos relativamente curtos, décadas a séculos.
Esses colapsos teriam levado a fluxos migratórios massivos, conflitos por recursos e, simultaneamente, à formação de novos aglomerados sociais em áreas seguras. Esses novos polos poderiam ter, com o tempo, servido como centros geradores de inovação, formando a base de sociedades complexas posteriores. A paisagem cultural resultante seria de perda e reorganização, não de extinção cultural total. Cenário 3. Continuidade seletiva e persistência cultural. Em vários locais, populações costeiras demonstraram alta resiliência. A maritimização e a intensificação de práticas costeiras permitiram que certos grupos mantivessem continuidade cultural apesar da perda territorial. Em refúgios costeiros elevados ou ilhas de abrigo, comunidades continuaram práticas, guardaram memórias e redes e reconstituíram identidades. Essas populações podem ter sido os antepassados diretos de sociedades posteriores que, beneficiadas pela estabilidade do Holoceno, desenvolveriam formas mais complexas de organização. Qual desses cenários melhor responde à pergunta do título? A resposta honesta é: todos eles, em diferentes lugares e circunstâncias. Não existe uma única história linear de a última grande civilização, sendo tragada de uma vez por todas há 9.000 anos. O mais verossímil é um mosaico. Em alguns pontos, rupturas dramáticas, em outros, erosões graduais, em muitos, processos mistos, em que perda, movimento e inovação cruzam-se. O rótulo última funciona mais como metáfora sugerente do que como categoria estrita. O que desapareceu foi, tal como um iceberg, em grande parte invisível. Redes, lugares sagrados, modos de vida que não deixaram rastro intacto e que só podemos esboçar por fragmentos. Há ainda uma dimensão cultural que merece ser sublinhada: as memórias. Quando culturas reconstruíram narrativas sobre um passado marcado por cheias, não criaram apenas mitos para explicar causas, criaram ferramentas sociais para lidar com trauma e para transmitir instruções práticas de sobrevivência. Histórias sobre um grande dilúvio podem ter servido para ensinar onde são os lugares seguros, quando migrar, quem acolher, como lidar com perda. Em sociedades sem registro escrito, a mitologia funciona tanto como cosmologia quanto como manual de sobrevivência. Por isso, a convergência de motivos de inundação em mitos ao redor do globo não prova um único evento universal, mas indica que múltiplas populações passaram por choques costeiros severos e transformaram essas experiências em cultura. Ao mesmo tempo, o desaparecimento parcial de populações costeiras pode ter funcionado como um motor de inovação. A pressão demográfica por novas terras favoreceu experimentações com cultivo e manejo de plantas em vales interiores. A mistura de populações promoveu trocas tecnológicas. A necessidade de criar estoques e de administrar excedentes acelerou formas de organização que, séculos depois, desembocariam nas primeiras cidades do Holoceno. Poderia-se dizer, de forma paradoxal, que a perda de um conjunto de modos de vida costeiros contribuiu indiretamente para o surgimento de outras formas de complexidade social em regiões que permaneceram habitáveis. E o que dizer, por fim, sobre a lição contemporânea que emoldura todo esse argumento? O ponto não é alarmista, é o reconhecimento de que a estabilidade material do Holoceno, o conjunto de condições climáticas relativamente estáveis que permitiu a agricultura, ciclos de colheita previsíveis e a construção de assentamentos permanentes, foi uma condição rara. Essa estabilidade foi fundamental para a emergência da civilização como a conhecemos. Se o passado mostra que pequenas alterações nos parâmetros físicos do planeta podem rearranjar costas, populações e ecossistemas de forma profunda, o presente nos lembra que estamos mudando esses parâmetros a uma velocidade e numa magnitude que não tem precedentes análogos nas últimas dezenas de milhares de anos. O Antropoceno, termo que diversos cientistas utilizam para descrever a nova época geológica marcada pela atividade humana, coloca-nos no lugar ativo de agentes de transformação e, ao mesmo tempo, em posição vulnerável. A história das populações costeiras entre o final do Pleistoceno e o início do Holoceno é, portanto, um laboratório de aprendizagem. Ela mostra que sociedades podem ser resilientes e inovadoras, mas também que há limites ecológicos que, se transpostos, geram perdas irreversíveis. A submersão de áreas habitadas por conta de mudanças no nível do mar, a reorganização de redes alimentares e o colapso de certos modos de vida nos lembram da fragilidade de investimentos que parecem permanentes. As cidades litorâneas de hoje, tecnicamente avançadas, estão assentes sobre um passado de margens móveis, e o conhecimento desse passado pode informar escolhas de mitigação e adaptação, planejamento costeiro que considere cenários de longo prazo, proteção de zonas de recarga de biodiversidade, políticas de migração interna e redes de solidariedade que evitem conflitos por recursos.
Para encerrar a volta ao passado e responder à pergunta título de modo claro e honesto, quando a última grande civilização desapareceu há cerca de 9.000 anos, o que ocorreu foi uma combinação de processos físicos e sociais que fragmentaram populações costeiras densas, redes de troca e modos de vida integrados ao litoral. Em alguns casos, houve colapso local e perda quase total de cultura material. Em outros, houve imigração e reinvenção. Em muitos, houve continuidade seletiva em refúgios que serviram de ponto de partida para novas histórias culturais. A ideia de uma única civilização global, sofisticada ao nível de estados urbanos com infraestrutura complexa, sendo tragada de uma só vez por um cataclismo, não encontra respaldo nas evidências. O quadro mais sólido é o de múltiplos episódios de perda e reorganização, em que pulsos de inundação, mudanças na circulação oceânica, extinções e adaptação humana atuaram em conjunto para remodelar o mapa das sociedades. Se há algo inspirador nessa narrativa, é o testemunho da capacidade humana de responder. Grupos que enfrentaram perda recuperaram-se de formas surpreendentes, inventando práticas que permitiram sobreviver e eventualmente prosperar em novos cenários. Porém, a história também serve de alerta. A estabilidade climática que permitiu essas reconstruções no passado não foi eterna, e a mudança ambiental pode impor custos humanos imensos quando acontece rapidamente. Conhecer a saga dos que perderam seus litorais, das planícies inundadas de Doggerland, as margens recortadas de Sundaland, das transições do Mar Negro às margens do Levante, é uma maneira de entender o preço da instabilidade e, ao mesmo tempo, de admirar a resiliência. Se essa viagem pelo passado te provocou perguntas, peça desculpas a nenhum cientista. A investigação continua. Novas técnicas, análise de DNA ambiental em sedimentos, mapeamento sísmico de alta resolução, datagens refinadas, abrem portas para descobrir mais fragmentos dessas histórias enterradas. Cada núcleo de lama perfurado no leito marinho, cada concha que carrega marcas de uso humano, cada sopro de informação genética extraído do lodo é uma peça que pode aproximar-nos da imagem original. Mas até que esse quebra-cabeça esteja mais completo, o relato mais responsável é o que combina a demonstração científica com humildade. Houve perdas enormes, houve reorganizações, houve memória, e no fim, a Terra reorganizou-se numa nova ordem que permitiu surgir aquilo que chamamos de civilização. Se gostou desse mergulho na história profunda do planeta e quer seguir explorando o fim das eras e suas lições para o presente, inscreva-se no canal e confira a playlist sobre Fim das Eras. Compartilhe este vídeo com alguém que aprecia uma boa viagem no tempo. As lições do passado são um convite: aprender, adaptar e cuidar dos sistemas que ainda nos sustentam.